PBS da UFCG e hoje, dando continuidade nos temas das nossas videoaulas, vou falar um pouquinho sobre a arte medieval. Então, para a gente entender, como se deu a arte nesse período, a gente precisa lembrar o contexto. A Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente, e a tomada de Roma lá no século V, e vai até o século XV, com a queda do Império Romano do Oriente. Como a gente sabe, teve uma divisão no Império Romano, e a primeira parte, que é a parte ocidental, cai no século V, e a segunda parte, que é a parte oriental, resiste um pouco mais, vai até o século XV. Então, quando começa o período medieval, lá no século V, depois da queda de Roma, que era a capital do Império Romano do Ocidente, se inicia o período medieval, que é caracterizado pelo sistema feudal. Então, nesse momento, as propriedades rurais eram independentes e fortalecidas, de modo que elas eram autossuficientes e deveriam ter uma proteção nesses chamados feudos. E a sociedade era dividida entre a nobreza, onde ficavam o rei, o clero, que era a parte da Igreja Católica, e o restante da sociedade era composto pelo povo, pelos camponeses, que era quem trabalhava nesses feudos, para manter a vida dentro deles. Então, essa sociedade era rural e a mobilidade social era inexistente. Então, uma outra característica desse período, além do sistema feudal, era a influência da Igreja Católica. Então, o cristianismo, na figura da Igreja Católica, tinha uma influência não só na organização social, mas em tudo que era produzido, incluindo as artes, que é o nosso foco nessa aula de hoje. Então, como a Igreja estava voltada para a figura de Deus, de Jesus e dos santos, são temas que vão ser recorrentes na arte medieval, não só na literatura, assim como na música, na pintura, na escultura e também na arquitetura. Então, vamos ver como o teocentrismo, que é Deus no centro de todas as coisas, influenciou a arte desse período, desde o século V até o século XV. Lembrando também, quando a gente fala do período medieval, existe uma divisão que a gente comumente chama de a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, a Alta Idade Média é o período inicial, vamos dizer, começa no século V e vai até aproximadamente século IX, século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século X até o final desse período, lá no século XV. Então, na literatura, nós temos como exemplo o trovadorismo. Ele surgiu por volta do século XI, século XII, nas regiões da França, da Itália, Florença, e também de Portugal. E ele foi se espalhando por todo o continente europeu. Então, o trovadorismo português é o que ficou mais conhecido. Então, eram cantigas que eram encenadas pelos trovadores e tinham autores diversos. Essas cantigas, as cantigas trovadorescas, eram muitas vezes acompanhadas por instrumentos como alaúdes, violas e flautas. E outras formas de poesia trovadoresca eram a poesia lírica, que podia ser dividida em cantigas de amor e cantigas de amigo, que eram temas geralmente amorosos. E a poesia satírica, que eram chamadas de cantigas de escárnio e maldizer, que eram comumente críticas sociais. Então, esses temas dessas poesias, como a gente já mencionou, que surgem lá, por volta do século XII, vão até mais ou menos o século XV, surgiram na Baixa Idade Média. Ou seja, os temas religiosos, do início da Idade Média, do período da Alta Idade Média,
não permitiam que muitas dessas expressões artísticas tivessem esses temas mais seculares. Então, no início, tanto na literatura quanto nas outras formas de arte do período medieval, tudo era muito voltado para o lado religioso, para a representação de Jesus, de Maria e da vida dos santos, e de passagens bíblicas. E só no período, né, mais para o final da Idade Média é que vão se popularizar esses outros temas, né, que vão dar conta de temas mais como essas críticas à sociedade e também como essas cantigas de amor e que são feitas tanto na prosa quanto na poesia. Na forma da prosa, nós podemos destacar alguns temas, como por exemplo as novelas de cavalaria, que tratavam de temas como os grandes feitos dos cavaleiros medievais. E nisso a gente tem temas como o Rei Arthur, né, e todas as histórias que falam a respeito, né, do Rei Arthur, né, os Cavaleiros da Távola Redonda, e são exemplos de prosa trovadoresca. Também existiam outras formas, como por exemplo as agiografias, que eram textos que retratavam principalmente a história da vida dos santos, né? Eram as biografias a respeito dos santos cristãos. E também os nobiliários, que eram uma forma de preservar a linhagem das famílias medievais. Claro, quando a gente fala nisso, está se referindo principalmente à nobreza. E esses livros de linhagens, né, chamados de nobiliários, eram escritos e preservados também, entrando nessa categoria da prosa. Nós também podemos destacar o teatro medieval. Então, o principal objetivo do teatro na Idade Média, principalmente no período inicial, era retratar a vida dos santos e passar para as pessoas ensinamentos religiosos. Tendo em vista que a maior parte da população não era letrada, então a alfabetização era algo restrito a uma parte do clero, uma parte da igreja e a uma parte da nobreza. Então, a forma que essas pessoas tinham, né, os populares tinham de contato com os textos religiosos eram através ou dos sermões, das missas, ou dessas encenações e das artes. O teatro medieval, inicialmente, acontece após a missa, né, dentro das igrejas, e para representar cenas como a vida dos santos ou festividades como o Natal e a Páscoa. Então, posteriormente, quando o teatro adquire novos temas mais seculares, né, temas moralizantes para ensinar algum princípio para as pessoas, essas encenações saem de dentro das igrejas e tomam espaços como as praças. E o que era antes representado de uma forma mais curta, mais rápida, pode se tornar espetáculos maiores, durando até vários dias. Na arquitetura, nós podemos dividir, né, principalmente em dois momentos. Primeiro, nós temos a arte românica, que é do período inicial da Baixa Idade Média até mais ou menos o século XI e XII, que é representado pelo um estilo arquitetônico baseado na arquitetura romana, por isso que recebe esse nome, de arte românica.
Então, as construções eram feitas, né, os castelos, as igrejas, os monastérios, eram feitos de pedra e eram estruturas mais horizontais e de paredes muito grossas. Tinham a aparência de uma fortaleza, realmente, né? Na forma religiosa seria uma forma de defesa contra os poderes do mal e de forma também a defender dos inimigos, né? Por isso que os castelos medievais têm paredes tão espessas. E essa arte, esse tipo de arquitetura, né, fazia com que o interior, né, das igrejas, das catedrais, dos castelos, ficassem muito escuros. Tinham poucas janelas, apenas uma porta principal, normalmente, e o interior permitia que entrasse pouca luz. E isso era uma forma de defesa, né? E também para que a durabilidade dessas estruturas fosse maior. Então, durante esse período também se usaram vitrais nas janelas, mas de uma forma um tanto diferente do que vem posteriormente, que é a arte gótica, que ela vai mais para o final da Alta Idade Média. As construções góticas, né, diferente das construções românicas, que elas eram mais baixas e mais largas, as construções góticas eram mais altas. Elas tinham uma estrutura mais pontiaguda, né, torres mais angulares e paredes mais finas, então, mais detalhadas. A gente tem como exemplo de construção gótica, por exemplo, a Catedral de Milão. E dentro dessas catedrais tinha mais luz, porque as construções góticas tinham muito mais janelas e portas do que as construções românicas. E aí nós vamos destacar também a utilização dos vitrais, que eram, além de trazer mais luz para o interior dessas construções, também era uma forma de representar as passagens bíblicas, a vida de Jesus e dos santos e aproximar mais as pessoas dos ensinamentos religiosos. Já como a gente já falou, não se tinha grande parte da população não era alfabetizada e a forma de se transmitir esses ensinamentos, além dos sermões, além das missas, era através das artes. Então, os grandes vitrais dessas igrejas medievais traziam passagens da vida dos santos, da vida de Cristo e outras informações, né, contidas nas escrituras e também demonstrando o que a Igreja Católica queria passar, né, de mensagem para os seus fiéis nesse período. Nós podemos destacar a utilização das iluminuras. Então, os livros, né, desse período eram muito restritos, inclusive porque se fala que como só pouca parcela da população era letrada, e isso se restringia principalmente ao clero, então os livros eram produzidos principalmente para a Igreja Católica e pela Igreja Católica. Então, as iluminuras eram forma de pintura e escrita que eram feitas nesses livros, geralmente feitos em pele de carneiro ou de boi, né, que era o material para os pergaminhos, e eram feitas essas inscrições, né,
partes da Bíblia ou de outros textos sagrados, com letras muito bem elaboradas e também com desenhos, né, que ilustrassem essas passagens. E tudo isso era feito pelos chamados monges copistas, que faziam essas inscrições e essas gravuras nessas folhas de pergaminho, que eram, né, depois encadernados e ficavam restritos às bibliotecas dos monastérios, dentro das igrejas, mas que hoje nós podemos ver como uma parte importante dessa arte medieval, que nos ajuda a ver como eram representadas essas figuras sagradas e também as instruções que eram contidas nas próprias tradições cristãs católicas desse período. O período medieval inspirou e ainda inspira muito produções posteriores a respeito, né, da cultura, da religiosidade do período, e existem muitas produções cinematográficas, muitos livros que retratam, né, pelo menos tentam se aproximar a retratar esse período, às vezes de forma mais voltada para a história realmente, e outras, né, para ambientar outras histórias que não são realmente, que não aconteceram, são fictícias, mas utilizando o pano de fundo do período medieval para serem retratados. Como, por exemplo, a série Game of Thrones, que utiliza, né, do período medieval para tratar vários temas. E um outro exemplo, né, num viés um pouco mais para o lado da historiografia, é O Nome da Rosa, que foi um livro escrito por um historiador e escritor, Umberto Eco, e fala da história de monges franciscanos e toda uma trama relativa a assassinatos que foram cometidos dentro de um monastério, e como um desses monges é convidado para tentar solucionar. Então, O Nome da Rosa é um livro, né, que vocês podem pesquisar e utilizar para entender um pouco mais sobre esse período. Tem também um filme, né, do mesmo nome. Tanto o livro quanto o filme são da década de 80, mas, né, vale a tentativa para tentar entender e visualizar um pouco mais sobre esse período. Um outro movimento, vamos dizer assim, da arte nesse período que nós precisamos destacar aconteceu paralelo a tudo que nós falamos, né? O trovadorismo, a arte românica, a arte gótica, mas aconteceu principalmente do outro lado do que era o Império Romano, do lado oriental, né? Dentro dos limites do que nós chamamos de Império Bizantino. Então, como a gente falou no início, né, havia essa divisão do Império Romano, do Ocidente e do Oriente, e a parte ocidental vencida, né, cai no século V, e aí se inicia esse período medieval no lado ocidental do Império Romano, mas aí ele perdura na parte oriental do Império até o século XV, que aí quando cai o Império Romano do Oriente é quando termina o período medieval, né, na forma cronológica mais tradicional. Então, do lado oriental, né, o Império Bizantino teve uma expressão artística bem particular. Então, era influenciado principalmente pela arte antiga, tanto a grega quanto a egípcia, mas também voltado para o lado religioso, né? Uma vez que o cristianismo também era parte central no Império Bizantino. Então, as representações cristãs de Jesus, de Maria e dos santos também foram feitas pela arte do Império Bizantino, mas de uma forma diferente.
eram utilizados principalmente os mosaicos, né, que eram pequenos quadrados que unidos formavam essas figuras. E também se utilizava de muito das cores douradas, para remeter a algo mais iluminado nessas representações. Também foram construídas catedrais, como é a Catedral de Santa Sofia, né, que ela tem um formato mais arredondado e, né, se situa em Istambul, na Turquia, hoje em dia, né, e no que antes era a capital do Império, né, que era Bizâncio ou Constantinopla. E uma outra informação importante sobre esse período é que, como houveram alguns períodos de iconoclastia no Império Bizantino, ou seja, alguns momentos em que foi proibida a representação de ícones, né, de figuras, para evitar essa adoração às figuras ao invés de adoração a Deus. Toda a arte que tinha sido produzida com essas representações foi destruída. Quer dizer, não toda a arte, mas grande parte. Então, muito dessa arte se perdeu. E apenas, né, em períodos posteriores ou em lugares em que elas não foram totalmente destruídas, foi possível restaurar para que a gente pudesse observar hoje como era feita essa arte no período do Império Bizantino. E essa arte também influenciou outros momentos artísticos, principalmente na Rússia. A arte russa, posterior ao fim, né, do período bizantino, também tem traços e características da arte de Bizâncio. Então, para que a gente possa, né, lembrar, né, fazer um apanhado geral de tudo que foi visto sobre a arte no período medieval. Claro que aqui a gente não contemplou todas as expressões e todas as características da arte na Idade Média, mas isso foi só um apanhado mais geral. Precisamos sempre lembrar que, nesse período, a característica principal era a representação da divindade de Jesus, de Deus, dos santos, porque a arte estava intimamente vinculada ao cristianismo, à religião, que era quem ditava todos os costumes desse período da Idade Média. Diferente do que a gente vai ver posteriormente com o Renascimento, que aí, ao invés de ser Deus no centro de tudo, vai ser o homem, né, no centro de tudo. E aí isso vai refletir também na arte, na arquitetura, na pintura e em outros segmentos artísticos. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema hoje, que possam aproveitar e se preparar para as provas do Enem no final do ano.